Olá, colegas, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse nosso encontro de hoje sobre Lacan e o retorno a Freud. Nos encontros anteriores, vocês passaram pelas bases epistemológicas lacanianas, dentre elas a linguística, o estruturalismo saussuriano, mais propriamente na linguística, a antropologia de Claude Lévi-Strauss e também a dialética hegeliana. Mas outra base epistemológica importantíssima e fundamental para compreendermos o desenvolvimento da psicanálise lacaniana é a psicanálise freudiana. É de Freud que ele vai partir para pensar essa teoria da psicanálise, ou essa psicanálise, tendo como referência a linguagem. Porque é em Freud que ele já vai identificar, né, uma preocupação ou uma existência da linguagem não teorizada a partir de Saussure, porque o curso de Linguística de Saussure é de 1916, como vocês já viram, mas o Freud já na interpretação dos sonhos, no estudo sobre os xistes, por exemplo, já implicado com uma teoria da linguagem e a relação desta com o inconsciente, mesmo sem saber expressá-lo ou sem conseguir expressá-lo desta forma. Para fazer esse retorno a Freud, colegas, eu trago aqui hoje o Seminário 1 do Lacan, um seminário ministrado entre os anos de 1953 e 1954, intitulado Os Escritos Técnicos de Freud. Vejam só, é partindo de Freud, no seu primeiro seminário, que o Lacan vai propor a releitura ou o retorno a Freud. Não é ler Freud ao pé da letra para repeti-lo, mas como a partir de Freud ele vai relendo e repropondo uma outra psicanálise de bases freudianas, já que os colegas que se detiverem neste seminário vão perceber que Lacan o tempo todo faz remissão à psicologia do ego que está sendo desenvolvida no campo psicanalítico europeu. A psicologia do ego que vem da Anna Freud e que tem como estudo que as resistências do ego. Ou seja, o Lacan na década de 50, ele está olhando o estado da arte da psicanálise, em que a técnica se pautou em analisar o que, colegas? As resistências do ego. Ora, mas não era o objeto da psicanálise freudiana o inconsciente, ou como Lacan vai trazer, as manifestações do inconsciente, como este se manifesta? Então, ele questiona como pautar uma psicanálise possível a partir apenas do estudo das resistências do ego, do eu. Logo, nesse seu primeiro retorno em seminários ao Freud, ele vai partir do estudo da resistência e da transferência na obra freudiana. Então, como já foi explicado, por que ele vai olhar para as resistências? Porque ele vai olhar as teorias do ego que vêm sendo desenvolvidas, em que a análise dessas resistências se dão ao nível do ego, ou seja, uma simples relação entre o ego do analista e o ego do analisando. Fazendo uma retomada de Freud, Charcot e Breuer, o Lacan, nessa obra, ele vai trazer a hipnose e o método catártico como os que propiciaram o desenvolvimento da psicanálise ou do método psicanalítico.
Porque, inicialmente, a hipnose e o método catártico fizeram com que o Freud percebesse que havia algo para além da consciência, para além do que veio a ser chamado posteriormente de ego. E a originalidade do tratamento analítico é ter percebido justamente na sua origem a relação problemática do sujeito consigo mesmo. E essa relação problemática, ela, por sua vez, entrava em conjunção com os sintomas que eram apresentados, os sintomas histéricos, no caso, né, dos estudos sobre a histeria. Bem, o que o Lacan passa a questionar a partir daí? Que o desenvolvimento da ciência busca uma verdade. Entretanto, na psicanálise, não existe uma verdade geral, uma verdade totalizante, mas a psicanálise trata-se da verdade do sujeito, ou da realização da verdade do sujeito, que é uma dimensão própria que deve ser destacada na sua originalidade, em relação à noção mesma da realidade. Então, a psicanálise, ela é comum e compartilhável, que seria o quê? Os princípios científicos gerais cartesianos, para pensar o quê? Que existe uma verdade para cada sujeito. Logo, a realização de uma análise é e será sempre um caso singular, um caso particular, um caso de cada sujeito. E o que isso tem a ver, colegas? Tem a ver com a própria noção de sujeito. De sujeito que o Lacan vai trazer a partir de quê? Da teoria freudiana. Ora, se o caso analítico, ou cada análise é um caso particular, logo diz respeito ao quê? Ao sujeito do inconsciente. E esse sujeito do inconsciente tem a ver, colegas, com a teoria da resistência e da transferência. Porque a resistência, ela se encontra tanto maior quanto o sujeito se aproxima de um discurso que seria o último, o bom, ou seja, quando ele se aproxima daquilo que ele está ou traz recalcado. Só existe resistência porque existe recalque. Quanto mais o discurso na análise se aproxima do que está recalcado, quanto mais esse sujeito que fala de si, sobre si, para o outro, se aproxima do núcleo recalcado, mais a produção de resistência. O que nós temos aqui nesse núcleo recalcado, uma espécie de resistência radial, veja que, como nós vamos ter isso bem em termos matemáticos, mais a resistência se expande, quanto mais o discurso se aproxima desse núcleo. Ou seja, há fios de discurso mais difíceis de atingir, quanto mais próximos do núcleo da resistência. E o núcleo, né, recalcado, ou esse núcleo onde se encontra a maior resistência, que é do recalque, nada mais é do que o que está
recalcado em termos do inconsciente. O que nós já vamos percebendo nessa proposta de Lacan é que uma psicologia do ego, que seria do ego do analista e do ego do analisando, já vem sendo questionada por não se tratar de ego, mas da resistência estar sendo produzida quando o discurso vai se aproximando no núcleo recalcado inconsciente. Logo, o que o Lacan nos traz? O núcleo patógeno, patos, repele o discurso. É esse núcleo patógeno ou esse núcleo do patos que repele o discurso, que cria a resistência, ou seja, inflexão do discurso ao se aproximar dele. Então, colegas, existe um núcleo, um umbigo, o que o Freud já chamou de o umbigo do inconsciente no sonho, o umbigo do sonho, que é esse inconsciente, que ele nunca será acessado em sua totalidade, mas o que? Nessa parte radial dele, do que é produzido a partir dele, chega a todos nós como manifestações do inconsciente. E esse inconsciente se manifesta como, colegas? A partir da linguagem. A partir da linguagem dos sonhos, a partir da linguagem dos xixes, a partir de quê? Da linguagem no setting analítico. E quanto mais essa linguagem ou esse discurso vai se aproximando do recalque, maior a resistência. É isso que nós vamos observar em termos de quê? Desse retorno que o Lacan vai fazer a Freud. Tomando como exemplo a interpretação dos sonhos, ele traz do Freud a título de que tudo que suspende ou interrompe a continuidade do tratamento ou do trabalho psicanalítico é uma resistência também, colegas. Porque esse trabalho ou esse tratamento psicanalítico se pauta na revelação do inconsciente. É um trabalho de revelação do inconsciente que vai o quê? Provocar resistência, e essa resistência vai fazer com que o quê? Se interrompa, se suspenda a continuidade do trabalho. Então, é muito comum ver em nossas clínicas os sujeitos, quando estão tomando contato com alguns conteúdos produzidos a partir de quê? Do inconsciente, eles tenham certa produção de angústia, né? Que produz, por sua vez, uma resistência que faz com que eles busquem interromper o trabalho analítico. Na interpretação dos sonhos, o Freud já vai perceber isso, o trabalho do sonho sendo interrompido. Por quê? O que foi recalcado é sempre da ordem do passado. O recalque ele não é da ordem do presente, ele é da ordem do passado. E nisso, o Freud vai colocar a questão do trauma como fundamental para se compreender o recalque. O recalque, colegas, é da ordem de um trauma. Um trauma do passado, em que não é um simples fato que aconteceu. Um fato ele pode ser traumático para um e pode não ser traumático para outro. Mas é a face fantasmática que esse trauma produziu para aquele sujeito. Por isso que nós estamos falando de sujeito hoje, de singularidade e desse sujeito do inconsciente.
Nesse sentido, o que é importante observarmos em relação às resistências é que a resistência, ela é produzida, colega, se nós fôssemos fazer em sentido contrário, a resistência, ela é produzida a partir de um conteúdo próprio do inconsciente, quando ele vai entrando no discurso. Veja, ele vai entrando no discurso. Então, esse conteúdo próprio do inconsciente produz resistência. Mas esse conteúdo próprio do inconsciente, ele é passado. Ele não é do presente, ele é do passado. E esse passado relativo ao que é um trauma. Então, não é um fato em si que o sujeito vai rememorar, mas a face fantasmática desse fato, o que lhe é trauma neste fato. Tá bem? Então, aqui nós temos esse ponto principal, que é inconsciente, sujeito do inconsciente e colegas, a relação de que dessa revelação do inconsciente passar por um trauma do passado.